Ainda bem que desligou essa música. Nossa, não ia sair nada aqui. Boa noite a todos. Vamos inicialmente fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente, que desde as primeiras horas da manhã prepara esse ambiente para que possamos estar aqui, livres de todas as nossas angústias, das nossas dores, dos nossos anseios, conectados aos trabalhadores espirituais que aqui se encontram, abraçando o nosso mentor querido, que nos conhece desde antes do nosso nascimento, nos intuindo, nos protegendo, sempre trazendo para nós os melhores pensamentos, as melhores atitudes, as melhores palavras. Esse nosso amigo querido nos ensina a agradecer por todas as bênçãos que recebemos todos os dias e que nos esquecemos de agradecer. Agradecemos pela nossa casa, onde somos protegidos do frio, da chuva, dos perigos, onde temos um leito para descansar o nosso corpo todos os dias depois do trabalho. Agradecemos por ter um alimento na nossa mesa. Agradecemos pela nossa família, esses nossos irmãos queridos que vieram junto de nós para que pudéssemos estreitar os laços que nos unem a eles, dirimindo todas as rivalidades, todas as lutas que tínhamos com esses espíritos, para que possamos desta vez aumentarmos ainda mais a nossa família espiritual. Agradecemos pelo nosso trabalho, seja ele qual for, onde podemos exercer a nossa criatividade, a nossa dedicação ao próximo, servindo a todos. Agradecemos pela natureza que nos cerca, pelo sol que nos aquece, pela chuva que cai, pelo ar que respiramos, pelas flores, pelas plantas, pelos animais. Agradecemos por essa doutrina que nos ensina a amar, a perdoar, nos ensina a fé raciocinada, nos ensina o perdão. E desta forma, conectados aqui, nesse ambiente de luz, encontramos nossa Mãe Maria, que nos coloca em seu colo e nos cobre com seu manto azul. Nos sentimos tranquilos, serenos junto dela. Essa nossa Mãe nos leva até seu Filho Jesus, esse nosso irmão querido, que nos ensina a amar acima de tudo, a todos. Esse nosso irmão nos leva até seu Pai, o nosso Pai, que nos criou simples e ignorantes há muito tempo atrás e que nos espera, que nos anseia pelo contato mais estreito que teremos com Ele, quando seremos a sua semelhança. E dessa forma, conectados, encarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Catarina, sou preletora aqui da casa, trabalhadora nas escolas de aprendiz do Evangelho. E gostaria de saudar a todos e aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos igualmente.
Bom, hoje a gente vai falar sobre Jesus, mestre do amor e do perdão. É engraçado que eu faço preleção aqui há muito tempo, há muitos e muitos anos, e eu nunca peguei esse tema. Nunca tinha escolhido e também nunca tinha sorteado a mim, porque agora a gente sorteia. Algum tempo atrás a gente está sorteando. E nunca tinha caído. Então é interessante que tudo que a gente faz, né, na doutrina é para sermos cristãos melhores. Então é extremamente importante que a gente possa falar de Jesus de uma forma que a gente entenda o papel dele aqui entre nós. Então, antes de começar a falar do que eu realmente queria falar, eu quero contar uma história, né? Então, era uma vez uma jovem chamada Maria, filha de Joaquim e de Ana, já senhores de idade. Maria nasceu contra todas as expectativas e quando era mocinha, os pais faleceram. Como ela era, né, da tribo de Davi, pertencente ao templo, ela foi enviada para estudar no templo. Então ela ficou lá por um tempo, aprendendo os costumes, as boas maneiras e tudo que uma jovem daquela época, que pertencia àquela comunidade do templo, tinha a adquirir. Simultaneamente a isso, José, casado com Débora, pai de 5 filhos, fica viúvo. E naquela época, eles buscavam no próprio templo uma nova esposa para se casarem. José procurou no templo essa nova esposa e foi escolhida Maria. E aí todo mundo já sabe a história, né? Eles se uniram em matrimônio, ela esteve grávida e naquele tempo foi feito um recenseamento, coisas que a gente sabe muito bem o que é. Só que naquela época você não ficava na sua casa onde você estava morando esperando o recenseador. Você tinha que voltar até sua terra natal. E a terra natal de José era Belém. Então eles partiram para Belém. Não sem antes o anjo Gabriel ter, em sonho ou em visão, ter aparecido para Maria e ter contado a ela que ela ia ser mãe do nosso Salvador, daquele que iria transformar tudo o que viesse depois. Simultaneamente a isso, também José também teve um sonho e esse espírito o acautela, o deixa mais tranquilo, para que ele pudesse receber como um filho aquele que viria do mais alto. Todos eles, imbuídos nesse propósito, eles foram para Belém. Como naquela época todo mundo estava indo para lá, para cá, buscando a sua terra natal para participar do recenseamento, não tinha hospedarias. E aí, nas vésperas, né, de Maria ter o bebê, eles encontraram uma manjedoura na qual eles se instalaram para receber o filho. Todo mundo já sabe essa história também, não é novidade. O que acontece, né? Existem várias situações aí que são discutidas, né, por todos que vieram depois. Primeiro, se Maria era virgem, se foi concebida pelo Espírito Santo ou do seu próprio marido. Depois, se foi dia 25 mesmo, que foi o dia do nascimento de Jesus. Não foi. Todos nós também sabemos disso. Houve uma conjunção ali de fatores e foi escolhida essa data. Mas também pouco importa, né? A outra situação era que quando Jesus nasceu, ele recebeu a visita de 3 reis magos. Também não foram 3 reis magos, foram muitos que chegaram até lá. Astrólogos, estudiosos, sábios, que entenderam aquela estrela que estava no céu há um bom tempo, anunciando a chegada de Jesus. Então eles tinham passado lá por Jerusalém, perguntaram, aí Herodes falou assim, depois volta para me contar, com segundas intenções. Esses sábios magos, que não eram bobos nem nada, participaram desse momento do nascimento de Jesus. E não foi 5, 6 dias depois, foram muito tempo depois. Só que a história ela é contada de fato que a gente entenda melhor. E por que falam que são 3 reis magos? Porque foram 3 os presentes, incenso, mirra e ouro. Mas não foram apenas 3. Bom, aí a vida ficou normal para eles? Não ficou normal, porque Herodes
colocou uma lei que todos os bebês que tinham nascido de 2 anos para trás iam ser mortos, todos os bebês masculinos. Então houve uma procura por esses bebês e muitos foram mortos. Existe até nas narrativas, né, de casos, né, que mediunicamente nos foi recebido, que mães que também tinham bebês naquela época viram seus filhos mortos e não entendiam o porquê. Hoje, voltando à história, nós sabemos que essas crianças foram mortas porque, na verdade, estava se procurando Jesus. Só que José, mais uma vez, foi avisado e eles foram para o Egito. Ficaram lá escondidos por um tempo, tentando esperar esse momento de voltar para a terra natal. Até que foi avisado que ele poderia voltar, que Herodes já estava morto e a perseguição tinha acabado. A infância de Jesus, depois de ter voltado, foi uma infância normal. No livro Sublime Peregrino, conta bastante sobre essa infância, mas nos evangelhos a gente não tem muito sobre o que ouvir dessa história, do que aconteceu. Sabe-se que todos os anos a família ia até Jerusalém, eles moravam em Nazaré, eles iam até Jerusalém para as festividades da Páscoa. Todos os anos eles iam. Então reunia-se um grupo de pessoas que iam em caravana, passavam as festividades e depois voltavam. O Evangelho narra quando Jesus tinha 12 anos e estando lá no templo, né, aproveitou ao máximo. O que acontecia? Era uma grande festa. Então todo mundo ia para lá, para cá, e aí chegou o momento de voltar. Como era uma caravana, as crianças iam e vinham, ficavam correndo, brincando, e os pais indo com os animais embora para casa. Maria não notou a ausência de Jesus. Chegando na primeira noite em que eles foram fazer o pouso, né, onde eles iam dormir, porque era uma distância que precisava, eles iam a pé. Ela notou que Jesus não estava lá. Aí deu um desespero. José e Maria voltaram até Jerusalém para procurar essa criança que tinha sumido. Procuraram em todos os lugares por onde eles tinham estado e nada de Jesus. Até que decidiram ir até o templo. E lá encontraram Jesus dialogando, debatendo com os senhores da lei, com os sábios, com os anciãos que ali ficavam. O que é de um grande assombro, porque um menino de 12 anos discutindo temas, né, de alta relevância com senhores muito mais velhos, muito mais sábios, muito mais experimentados. Aí foi a primeira amostra do que Jesus veio fazer aqui, de qual era o trabalho dele, porque ele encarnou entre nós e ele foi recebendo aos poucos o papel que ele ia desempenhar nessa existência que ele teria aqui na Terra. Aí ele passou essa juventude e conta-se nos livros que ele passou a fazer parte do grupo dos essênios, que era um grupo, né, de pessoas, né, que ali viviam voltados para a natureza, para os rituais ali santos. Eram pessoas muito boas, que viviam frugalmente, e que João Batista, o primo de Jesus, fazia parte. E depois a gente vai entender porque foi João Batista que batizou Jesus, quando ele começou a vida pública dele, aos 30 anos. Tanto que nós, quando estudamos o Redentor, aqui na Escola de Aprendizes do Evangelho, a gente diz que João Batista foi o precursor, porque ele trouxe os primeiros seguidores, ele que passou para Jesus as primeiras lições do que ele iria viver dali para frente. E aí Jesus começa as suas pregações aos 30 anos. Então ele vive 30 anos ali de uma maneira bem discreta. E aí para os 30 anos até os 33, ele ter essa vivência junto de todos aqueles que iam seguir. Então aí ele começou a chamar aqueles que seriam os apóstolos dele. Pedro e André eram 2 pescadores. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu. Mateus, deixa eu ver se eu consigo lembrar de todo mundo. Mateus, Tiago, filho de Alfeu.
Judas Tadeu e Judas Iscariotes, aquele famoso, né? Todo mundo sabe quem é. Simão e Tomé, aquele que acreditava só tocando. Esses foram os primeiros 12 discípulos de Jesus. Simples, pescadores, pessoas que viviam ali junto dele. Aí a gente vai estudando um pouco mais e a gente vai descobrindo que esses espíritos, esses 12 espíritos, já estiveram em outras existências juntos. Tem um livro chamado Nos Céus da Gália, que conta a história de antes do nascimento de Jesus, numa encarnação que esses discípulos estavam presentes e meio que combinaram esse retorno na época mais importante dessa humanidade. E esses 12 apóstolos seguiram Jesus por onde ele foi. Jesus peregrinou na praia, no mar, nas montanhas, na casa de Pedro, na casa de Maria e de Marta, na casa de Jairo, na casa de Zaqueu, na casa de todo mundo. Então Jesus trouxe para a gente nesses 3 anos nenhuma palavra escrita. Mas, no entanto, ele deixou o ensinamento que hoje nós estamos aqui aprendendo, que nós procuramos viver no nosso dia a dia. Rotineiramente, a gente busca na nossa reforma íntima seguir o padrão cristão. Aí Jesus, nesses 3 anos, fez milagres, ele juntou pessoas e isso foi chamando a atenção das autoridades da época, que esse homem está fazendo aqui? E detalhe, não existiu somente Jesus como um revolucionário. Naquela época existiam muitos revolucionários, que eram chamados de zelotas. Esses zelotas apareciam ali entre eles, pregavam a libertação do jugo romano e de toda a opressão que eles tinham. Só que Jesus era o único. Todos passaram, Jesus ficou. E aí, combinando com esse desfecho desses 3 anos de vida pública, Jesus um dia chegou a Jerusalém montado num burrinho e sendo aclamado por todos que estavam ali. Isso chamou a atenção de muitos. E aí tramou-se, uma forma de prender Jesus, julgá-lo e crucificá-lo. Judas Iscariotes fez um papel importante nesse processo. Só que ele não foi o único culpado. Então a gente aprende, até mesmo na escola de aprendizes do Evangelho, numa das aulas a gente aprende quem foi Judas Iscariotes. Que ele, na verdade, ele se matou depois por ter indicado onde Jesus estava para os soldados romanos, mas a gente sabe que a história era muito mais longa do que isso. Ele ia ser preso, ele ia passar por holocausto. Todos nós sabíamos. Ele dizia isso. Ele dizia até que um deles ia traí-lo. Ele dizia que muitos iam negá-lo. Inclusive aquele que estava junto dele desde o início, que era Pedro. E aí ele foi preso. Nesses dias, do dia que ele entrou em Jerusalém até Páscoa, ele foi preso, julgado, num julgamento bastante injusto, aonde o Sinédrio se reuniu de madrugada, deliberou, escondido de outros, sendo que Jesus tinha apoiadores ali entre eles. Nicodemos e José de Arimateia eram simpatizantes de Jesus. Então fizeram as escondidas, para que pudessem decidir o quanto antes. Aí ele foi até onde era a cruz, onde ficava a cruz, carregando essa cruz imensa, nessa via dolorosa que dizem, que era o caminho que levava ele até o Calvário. Sofreu demais. Apareceu uma pessoa chamada Cirineu que deu a ele água para que ele bebesse, porque ele já estava com as forças já finalizando. Foi crucificado, todos nós sabemos como foi. E aí chegou um momento que Jesus fecha os olhos para essa terra e abre os olhos para outra vida. Depois eu conto melhor essa história. Eu vou voltar um pouquinho ali no que aconteceu. José de Arimateia reclamou o corpo de Jesus, por quê? Porque Jesus ia ser jogado numa vala.
onde abutres iam devorar o seu corpo, como era feito com todos aqueles que eram crucificados. Então José de Arimateia pediu às autoridades que liberassem o corpo de Jesus. Pode levar, disseram. E Jesus foi levado, foi feito todo o tratamento que era feito para aqueles que morriam, e ele foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Esse foi o grande diferencial de Jesus para com os outros revolucionários da época. Jesus, ele não era apenas um revolucionário, ele era aquele que era o Filho de Deus. Quando a gente diz Jesus Cristo, Jesus é o homem que nasceu aqui na terra. Cristo é aquele que representa todos os espíritos crísticos que existem nesse universo. E não é só Jesus, é uma infinidade de espíritos de alta envergadura que promovem o bem e o progresso desse planeta. Então, quando a gente às vezes fica desanimado com a situação que o país, que o planeta se encontra, a gente tem que lembrar que existem espíritos enormes de valor, de amorosidade, que estão olhando por nós. Então, todo o sofrimento que a gente passa nos dias de hoje, como nação, como planeta, como habitantes dessa morada, como Jesus dizia, nós viemos aqui para resgatar os nossos erros. Só que estamos caminhando para o progresso do nosso espírito. Então, a partir do momento que Jesus fechou os olhos para a vida terrena, ele abre os olhos para a vida eterna. Depois de 3 dias, ele ressuscitou, ficou junto dos seus seguidores, caminhou no caminho de Emaús junto com 2 dos seguidores dele, teve um encontro ali na Santa Ceia. Maria Madalena esteve junto com ele e todos os outros. E aí, a partir desse momento, ele ascendeu aos céus. Por que ele é tão importante para nós? Porque, primeiramente, Jesus foi um dos arquitetos desse planeta. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus esteve na formação desse planeta, quando ainda era poeira cósmica. Ele e outros espíritos cristos manipularam as energias desse planeta para que se fosse criado. Que não criou em 7 dias, a gente sabe bem disso. Foram eras para essa criação. Então Jesus está com a gente há mais de 4 bilhões de anos. E a gente acha que o maior sacrifício de Jesus foi ter morrido numa cruz. Coisa que muitos daquela época morriam. Veja um exemplo de todos os discípulos que morreram, os 12 apóstolos menos João, todos os 11 apóstolos de Jesus morreram de forma absurda. Crucificados de ponta cabeça, apedrejados e assim por diante. Então ele teve a morte que todos daquela época, a maioria, tinha. Então o maior sacrifício de Jesus não foi morrer na cruz. O maior sacrifício de Jesus, sabem qual foi? Ele estava no futuro. Porque quem é muito elevado não está nessa fase em que nós estamos. Está lá na frente. Ele veio reencarnando, buscando o corpo, até dizem 4.000 anos, por aí. Em que ele, na espiritualidade, ele foi voltando para que, há 2025 anos atrás, ele estivesse nascendo entre nós. O maior sacrifício dele foi ter saído do futuro e vindo para o passado, porque mais passado que isso não existe. Para vocês terem uma ideia, a Terra era de um mundo primitivo na época que Jesus veio. Assim que Jesus veio, foi tirado um monte de espíritos que eram da pior espécie, a espiritualidade levou embora para um lugar onde eles ficaram lá, temporariamente lá, vamos dizer assim, de castigo, para que a Terra tivesse uma nova energia. Foi quando Jesus nasceu, e nem era grande coisa. Mas era melhor do que era quando ele estava para vir. E aí a Terra se tornou um mundo de provas e expiações, coisa que a gente ainda está. Estamos aos poucos mudando para o mundo de regeneração. Então Jesus teve esse sacrifício por nós.
E Ele hoje busca, acima de tudo, a nossa recuperação como espíritos, como seres de luz. Porque sabe-se que nós somos seres que estamos ligados ao progresso, à evolução. Só que ainda estamos batendo cabeça aqui na Terra. Estamos buscando, por meio da reforma íntima, por meio da mudança das nossas atitudes, a superação dos nossos erros do passado. E Ele está junto com a gente. Eu lembro que há muito tempo atrás eu conversei com uma senhora. E aí, assim, o que ela me contou mudou um pouco, assim, a minha forma de ver as coisas. E às vezes, numa conversa, a gente muda a percepção de muita coisa. Essa pessoa nem imagina que ela fez isso para mim. E talvez, né, nem imagina que hoje eu estou até multiplicando. Ela falou assim para mim: todos os dias eu sento numa cadeira e puxo a outra, a cadeira que está do meu lado, e chamo Jesus para sentar do meu lado. Aí eu conto para ele tudo o que está acontecendo, tudo que eu estou sofrendo, todas as minhas alegrias, as minhas dúvidas. E Jesus fica ali só me ouvindo e eu vou falando. Era a forma dela de rezar. Era ter essa conversa com Jesus. Então, às vezes, a gente acha que Jesus está tão longe da gente, né? E, na verdade, Ele vive entre nós. Foi Ele o arquiteto desse planeta, Ele sabe de tudo que tem aqui. Ele acompanha todos os nossos passos. E a gente esquece. Muitas vezes negamos, né? A gente não assume que somos cristãos, não assumimos, para não causar, às vezes, constrangimento nas outras pessoas. Mas Ele está dentro de nós, Ele está ao nosso lado, Ele está acima de nós, Ele está atrás de nós, Ele está aqui nesse ambiente. Ele é o Filho escolhido por Deus. E é porque Ele foi escolhido, porque Ele era o melhor, porque Deus gostava mais dele? Não, porque Ele evoluiu. Jesus foi o maior exemplo de ser evoluído deste planeta. No Livro dos Espíritos tem essa pergunta e os Espíritos respondem que Ele foi o maior dentre todos nós que estamos aqui. E Ele ainda não desistiu da gente, não vai desistir nunca, porque há um longo caminho a ser percorrido, mas Ele está junto de nós. Então, né, que a gente possa, né, a gente está quase acabando a preleção, mas que a gente possa assumir Jesus, entender todo o propósito, tudo o que Ele veio fazer, ensinou a gente a perdoar. Ele não se importou com aquela crucificação. Ele até pediu: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aí estamos nós, às vezes a gente se implica com coisas tão pequenas. É lógico que não somos Jesus, muito menos crísticos. Mas estamos buscando esse caminho. Lembrem-se que nem foi Jesus que ensinou esse termo cristãos. Quem nos trouxe esse termo cristão foi Lucas, o evangelista. Porque ele viu reunido todos aqueles seguidores de Cristo e falou: nós somos cristãos. Muito tempo depois de Jesus ter sido crucificado. Ele veio viver uma vida simples, uma vida humilde, não tinha nada. Como dizem, não tinha uma pedra onde colocar a cabeça. Mas Ele trouxe uma riqueza para nós que nós seguimos hoje. Nossa vida hoje é pautada nos ensinamentos de Cristo. Daqueles que escreveram as suas palavras, daqueles que vieram depois, que nos ensinaram muitas coisas. E a gente vai vendo, né, as reencarnações acontecendo, e eles vão vindo numa época, reencarnam em outra, onde é mais necessário, porque é preciso ter espíritos fortalecidos e preparados para trazer essa mensagem. E que sejamos nós os divulgadores dessa nova era, dessa boa nova que Jesus trouxe para nós. Que sejamos nós, por meio de modelo, de guia, de exemplo, possamos passar para os demais o que é ser cristão. É ser paciente, é ser amoroso, é perdoar, é ser caridoso, é procurar evoluir acima de tudo. Então, agora a gente pede, acima de tudo, que Jesus nos oriente os passos,
que Ele possa sempre buscar, por meio de nós, os seus instrumentos, que nós possamos continuar a sua obra todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.